ter fronteiras abertas, de ser conscientes da diversidade de formas e de não fechar as fronteiras em relação a um ideal-tipo demasiado idealizado da autogestão. Então, para ressaltar somente uma das dimensões desta pergunta, a questão da relação entre os obreiros que têm uma identidade de ex-trabalhadores assalariados e os chamados autônomos, que em realidade têm pouca de autonomia. A dimensão da relação entre as produtivas de produção e as produtivas que apenas, entre comillas, fazem comercialização dos serviços. A relação entre as organizações que geram rendas e as que apenas produzem para autoconsumo, brindam serviços para a comunidade ou fazem vários tipos de produção cultural e política. Enfim, tratar de ter um olhar bem inclusivo. Vou passar rapidamente, porque o tempo passa, para outra raiz, que é a raiz cristiana. Aqui eu acho importante destacar que, se bem tem uma convergência de fundo com a perspectiva da autogestão, com a perspectiva de encontrar formas não capitalistas de viver e de trabalhar, tem também uma problemática peculiar, uma problemática específica que não são. Estou negociando o tempo. Pensar em também problemática específica desta raiz cristiana, cujo núcleo ético, diria, balança entre uma visão de solidariedade e de caridade para com o próximo e, em especial, o pobre. Para mim, não é exatamente o mesmo solidariedade e caridade. Então, aí também, tratando de ver a perspectiva histórica, na primeira etapa, nas discussões do século XIX, em torno da doutrina social da Igreja, a afirmação, em especial na encíclica 40º ano, do ano 1931, do vínculo estreito entre evangelização e ação social. A ideia é que não pode ter evangelização sem uma ação social dirigida até os pobres. Depois, nas décadas dos 50, 60, 70, na América Latina, obviamente, a discussão fortíssima em torno da teologia da libertação. A discussão sobre o tipo de ação social que se necessita e a distinção entre a solidariedade emancipatória e a solidariedade assistencial. Aqui, para ir brevemente, estou já conhecido a Conferência de Puebla, em 1969, a afirmação da opção preferencial de toda a Igreja para os pobres, e depois a adoção desta visão por João Paulo II, apesar de ter também certa posição conservadora, afirmando o objetivo de justiça e caridade, não solidariedade, mas caridade da Igreja. Aí, somente para ter uma pergunta que é bem central para mim, na Bolívia, nesta época, a Caritas tem uma doble raiz, a doutrina social da Igreja e também os programas assistenciais financiados pela agência norte-americana USAID. Ou seja, a gente não pode fechar os olhos e ver somente o lado emancipatório. Aí realmente é uma quase esquizofrenia entre campanhas de resistência à ditadura militar, campanha de militância e, por outro lado, campanhas assistenciais de distribuição de roupa, de alimentos e medicamentos para mulheres pobres. Assim que, para mim, essa tensão é fundamental e vou chegar até aí, é um problema atual. Destacar que nas décadas dos 80, 90, tem uma mudança significativa de uma orientação da Igreja
católica, até a resistência contra ditaduras, até a promoção das iniciativas econômicas, o que o André chamou a mudança da tarefa central da Igreja. Então, aí está bem conhecido toda a ação da Caritas brasileira com os PACs, Projetos Alternativos Comunitários, mas é um movimento que também podemos encontrar no Equador, a Fundação MSCH, na Bolívia, com o RENAC, enfim. É um movimento bem mais geral de um deslocamento no plano econômico, mas que acho que tem segue uma contradição, mas a tensão entre, em alguns casos, uma análise bem mais estrutural sobre as causas estruturais da pobreza e as formas de ação coletiva para superar uma corrente que é bem forte no Brasil, e, por outro lado, uma visão mais focada sobre o desenvolvimento integral da pessoa humana, que muitas vezes não tem esta mesma incidência nas causas estruturais e pode cair de uma forma mais resistência que claramente de construção da ação coletiva. Finalmente, vejo que a etapa desses anos 2000 foi da interação dos movimentos católicos com várias outras lideranças da economia solidária, que aconteceu no Brasil, evidentemente, dentro do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, mas se observa também em outros países, também na Bolívia, onde a Caritas Boliviana, em algum momento, assumiu a presidência do movimento de Economia Solidária e Comércio Justo. Esse momento é um momento bem forte de confrontação dessa trajetória da Igreja Católica com as outras correntes, que talvez traz de forma mais evidente essa questão do balanço entre solidariedade e caridade. Chegou a terceira corrente do viver bem, destacando primeiro que aqui a ênfase não é somente sobre a relação de produção capitalista, sino também sobre a relação pós-colonial, fazendo um vínculo estreito entre a condição racial e a categorização racial e a inserção no modo de produção capitalista, o que Quijano chamou de classificação racial. Aqui temos um núcleo ético que está baseado nos valores de solidariedade, reciprocidade, complementariedade e harmonia, que, como dizia José Luiz, também abarca a relação com a natureza. Fica evidente que esse movimento tem bem mais ênfase em Equador, Bolívia, nos países andinos, que nos outros países da região. Mas, ao mesmo tempo, me parece que tem um sentido profundo, um sentido de ultramodernidade que vai mais allá de somente esses países. Então, pode interessar e pensar nessa raiz não somente em relação a esses países andinos. Vou falar sobre essa raiz em relação à trajetória da Bolívia, porque eu conheço melhor, para exemplificar, mas acho que tem também vínculos com o caso do Equador, do qual acabei de falar José Luiz. Aqui, daria também a grandes rasgos, até os anos 70, em plena ditadura, podemos dizer que os movimentos indígenas sofreram um tipo de opressão que foi mudando a partir da Revolução de 1952, mas que não acabou. Antes de 1952, os indígenas eram submetidos a um sistema de peonagem, ou seja, de esclavitud nas haciendas, nas fazendas, nas comunidades submetidas às fazendas. Depois da Revolução Nacional de 1952, já teve reforma agrária, mas também tem uma nova forma que impede a emancipação desses povos, que passa pela assimilação
dos povos indígenas como campesinos. Ou seja, eles têm acesso à política nacional enquanto aceitam a identidade de campesinos. Ou seja, não se reconhece o seu valor como indígenas, senão somente como campesinos. E isso continua no período da ditadura militar, com a relação chamada de Pacto Militar Campesino entre os ditadores militares e os campesinos. Então, é somente durante a década dos anos 70 que realmente tem uma reafirmação cultural e política, um movimento chamado de catarismo, contra a ditadura militar, contra essa assimilação dos campesinos. Aí temos hitos importantes, o Manifesto de Tiahuanaco, a conformação da CSUTCB, a Central Sindical Única de Campesinos de Bolívia, que vai afirmar o valor dos princípios indígenas de viver e de ser. E a coisa interessante é que vai ser durante o período neoliberal que esses movimentos indígenas vão encontrar um espaço para aprofundar e reconstruir as suas identidades e instituições indígenas. Ou seja, de maneira aparentemente paradoxal, o período neoliberal abre espaços de sociedade civil para a afirmação desses movimentos. E aqui tem um conjunto de instituições importantes, o Taller de História Oral Andina, ONGs como o SIC, enfim. É todo um momento largo de umas 2 décadas de reafirmação prática, ideológica das identidades indígenas, que culmina com as grandes marchas indígenas em demanda da Constituição de Bolívia. Um movimento que culmina com a eleição de Evo Morales em dezembro de 2005. E daí entramos em um cenário bem complexo, no qual, por um lado, temos uma mudança simbólica, discursiva enorme, o hito constitucional, já mencionado por José Luiz, do reconhecimento da economia plural com 4 formas: social cooperativa, comunitária, estatal e privada. O reconhecimento de um Estado plurinacional com autonomia indígena. Ou seja, realmente uma mudança tremenda no nível simbólico. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que desde o 2006, em especial desde o segundo mandato do Morales, tem uma luta interna forte dentro do partido de governo entre uma corrente de afirmação do bem viver ligado à economia comunitária e uma visão de uma transição de 40, 50 anos até o socialismo de base comunitária, que imediatamente precisaria de um certo neodesenvolvimento basado no extrativismo. Ou seja, que agora a discussão sobre a economia plural está se reduzindo muitíssimo a somente 2 componentes: economia privada e economia pública. E realmente a pergunta central é onde que fica a economia solidária nesse cenário. A última corrente que quero destacar é a presença forte, apesar de ser muitas vezes pouco visível, de uma economia feminina e talvez feminista e solidária. Mulheres em toda a região, organizadas em base a formas familiares, comunitárias, muitas vezes intermitentes, que são difíceis de captar e de ser tidas em contas, eu diria, em geral, na região, com talvez um avanço mais forte no Brasil. Mas no resto da região, eu vejo realmente muito difícil visualizar a presença de uma lógica outra, de uma solidariedade feminina que tem um balanço, uma tensão interna entre, por um lado, uma obrigação de solidariedade entre mulheres que surge dos roles de gênero, a obrigação de ser solidária entre elas, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que esses espaços femininos de solidariedade tornam-se espaços de autonomia. Ou seja, são
espaços em processo, espaços tímidos, ambivalentes, pelo que vale a pena ser rescatado. Aí também, passando em forma rápida a trajetória histórica, eu diria que até os anos 80 temos uma etapa de inserção das mulheres em organizações mistas, cooperativas agrícolas, por exemplo, nas quais elas têm quase nenhuma visibilidade. Elas trabalham, mas não se tematizam problemas de mulheres. Com o surgimento, no final do período, de algumas organizações autônomas de mulheres que começaram a plantear problemas específicos vinculados à saúde, à violência doméstica, acesso à educação, mas não sobre a forma em que se produz essas organizações. Nesta relação, os anos das décadas perdidas trazem um novo cenário, uma conformação, a multiplicação de organizações já não mistas, organizações de mulheres, grupos, clubes de mães, as famosas cantinas populares em Lima, em toda a região, grupos de mulheres fazendo artesanias, que basicamente são reações às condições adversas criadas pela crise, mas ao mesmo tempo elas trazem uma nova articulação entre a produção, no sentido de geração de renda, e a reprodução social, e as articula em suas práticas. E aqui tem uma primeira vinculação com ONGs feministas que apoiam esses grupos, mas que geralmente priorizam a dimensão de geração de renda. Não se visualiza tanto a dimensão de reprodução social. A etapa atual, diria que é um cenário complexo de afirmação de movimentos de mulheres populares, indígenas em especial, no caso da Bolívia, e de recomposição das alianças feministas, de visualização das diferenças entre as mulheres e, a vezes, de questionamento de uma visão mais de classe média pelas mulheres populares. Ao mesmo tempo, tem um leque de políticas sociais de corte maternalistas, de corte assistencialistas, que trazem a economia solidária de uma forma que instrumentaliza as mulheres como mães de família e responsáveis pelo bem-estar familiar. Então, são como tendências contraditórias, no qual, talvez, questões essenciais são a vinculação entre o reconhecimento do trabalho reprodutivo e não remunerado na economia solidária, por um lado, e, por outro lado, a questão da participação política das mulheres. Para concluir, o que eu quis dizer nessa apresentação não é que tem 4 componentes separados. A reflexão era voltar a tomar certa distância, a distinguir teoricamente estas correntes para buscar um sentido comum, para se pensar na forma de reforçar as alianças nesse momento crítico de novos desafios para a democracia. Acho que sim tem sentido comum, tem um valor de solidariedade emancipatória, que é comum, apesar de se declinar, de se derivar de formas distintas nas 4 correntes. Tem uma ação coletiva frente a diferentes relações sociais, patriarcado, capitalismo, pós-colonialismo, que, se bem são diferentes, também são relações consubstanciais nas quais podemos pensar de forma conjunta. Temos essas ações coletivas que são orientadas à reprodução da vida em sentido amplo. Neste momento, no qual se pensa que a reprodução da vida não se limita à geração de renda, podemos visualizar que tem uma força comum em distintas modalidades. E temos, digamos, uma demanda de reconhecimento e, pelo tanto, uma dimensão política comum em base a diferentes raízes. Assim que temos a possibilidade de construção de um sector, de uma massa crítica, que pode ser, que acho que seja atual a possibilidade de ser uma alternativa aos gérmenes de uma alternativa ao modo de produção capitalista. Última palavra sobre o sentido da pesquisa, do rol do intelectual nessa construção contra-hegemônica,
no sentido de Gramsci. Acho que temos um rol aí de realmente construir, contribuir para a construção desse sentido comum como na base para fortalecer as alianças entre os atores, que realmente haja uma dialética entre as alianças e a forma de reflexionar desde a academia. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Gostaria então de pedir para o Jorge de Sade fazer a sua apresentação, que, se for bem informada, é sobre as grandes visões do conceito de economia social. E se alguém dos organizadores poderia pedir para baixar o frio, seria super simpático, porque a gente está morrendo aí. Além que pouca energia. Muito bom dia a todos e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a organização deste primeiro congresso, pelo amável convite que me dirigiram, e dizer-vos que se trata, de facto, de um setor compósito, o setor da economia social, como designamos na Europa, que tem várias perspectivas conceituais, diferentes famílias, desde logo as cooperativas, as mutualidades, as fundações, as associações sem fins lucrativos, a economia também comunitária, e como construir então um rio que transporte os valores comuns de uma economia diferente, humanista e solidária. Esta é a questão de partida que me levou a este texto, do qual eu tinha aqui uma introdução que vou transformar numa curtíssima introdução, por causa de razões de tempo, mas que tem a ver fundamentalmente com a crise e com aquilo que se passa no meu país, em Portugal e noutros países europeus, que são e foram alvo de uma intervenção estrangeira, mas que em forças nacionais se apoiaram nessa mesma intervenção para desenvolver um modelo liberal, mercantil e tentar impor por aí uma série de medidas. E queria, com isto, dizer-vos que, de facto, o desemprego é uma das situações muito graves que vivemos e que, efetivamente, nós temos aqui alguns indicadores que são perturbadores. Por exemplo, em Portugal, a partir de 2009, esgotaram-se as reservas de muitas famílias e isso não foi alheio ao peso que, então, aumentou consideravelmente a exportação de ouro. E quando se fala de exportação de ouro em Portugal, pergunta-se como? Pois é, o ouro que circula tradicionalmente nas famílias, muitas vezes nas mulheres, de mãe para filho, até saltando uma geração, da avó para a neta, e esse ouro foi vendido, porque, como dizemos, vão-se os anéis, ficam os dedos. E esta situação é uma situação também que há um outro indicador, que é o incumprimento das dívidas. As dívidas ficam por pagar, os bancos têm vindo a aumentar o ano passado e este ano, o que é um indicador dessa situação de crise. Mas a crise é também, como sabem, em mandarim, é o mesmo símbolo para crise e oportunidade. E, portanto, nesse sentido, é um espaço de oportunidade, sobretudo, que tivemos em conta, e cito aqui um conhecidíssimo personagem norte-americano, Warren Buffett, que, de uma maneira muito lúcida, disse: nos últimos 20 anos desenrolou-se uma luta de classes e nós, os ricos, vencemos. Esta afirmação, portanto, leva-me aqui a algumas reflexões e a entrar no tema que me foi proposto. A dimensão da economia social é relativamente pouco conhecida. Por exemplo, a nível internacional, Rui Namorado esclarece, num livro de 2013, que no limiar do século XXI, a Aliança Cooperativa Internacional representava cerca de 1.000 milhões de membros. 1 bilhão. Este número é um número que não está na cabeça mesmo de muitos pesquisadores da economia solidária. Há 1 bilhão de membros de cooperativas no mundo, seja praticamente um sétimo da humanidade ou até um pouco mais.
Eles estão distribuídos por quase 100 países e este número tem desdobramentos. Por exemplo, são 240 milhões na Índia, são 160 milhões na China, são 120 milhões nos Estados Unidos da América, país que não reconhece as cooperativas no âmbito da chamada non-profit e que veremos adiante também com a designação do terceiro setor. Portanto, quando as cooperativas representam cerca de 2% do PIB norte-americano, 2% do PIB norte-americano é muito PIB. Não é? A economia social é claramente uma economia que combate as desigualdades e sendo apontada como uma consequência da economia capitalista, essa desigualdade, como referem muitos estudos, dos quais destaco aqui os mais recentes trabalhos de Thomas Piketty e de Joseph Stiglitz. Neste combate destaca-se hoje a luta contra o desemprego, que é central, porque mais do que contribuir para a diminuição das desigualdades, consiste num direito fundamental dos trabalhadores, uma condição da afirmação da própria cidadania. E Portugal, que é um dos líderes da desigualdade no espaço da União Europeia, a contribuição da economia social para combater esse equilíbrio ganha por isso uma importância considerável. Efetivamente, o capital social que resulte dessa contribuição é um instrumento estratégico que é fundamental que seja mantido e estimulado com vista ao reforço da democracia do Estado de Direito e que as desigualdades colocam em perigo, como explica Stiglitz, primeiro quando afirma, e cito, um dia, talvez próximo, veremos nós também que a mundialização, tal como ela é gerida atualmente, não faz progredir nem a eficácia mundial, nem a justiça. Pior ainda, ela põe em perigo a nossa democracia. E depois, mais recentemente, em 2014, ele descreve o modo como as desigualdades corroem a justiça e diz, cito, alguns talvez ainda falem do Estado de Direito, mas na América de hoje estamos a substituir o lema orgulhoso Justiça para Todos por uma asserção mais modesta, Justiça para os que podem pagar. E o seu número cresce rapidamente. Nós, tendo em conta a questão de que o desemprego afeta física, social, psicologicamente milhões de trabalhadores, que os atinge no âmbito da sua dignidade, seres humanos, e muito em particular os jovens. As revoluções árabes, algumas hoje em derivas perigosíssimas, têm por base essa realidade. O avanço político da extrema-direita na Europa está demagogicamente ancorado neste fenómeno. Em Portugal, nos últimos anos, a distribuição de emprego foi e continua a ser considerável, embora não atinja por igual os diferentes setores, que, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, artigo 82 e seguintes, estabelece a coexistência de 3 setores da propriedade dos meios de produção: a economia pública, a economia privada, leia-se capitalista, e a economia cooperativa e social. E, efetivamente, há um estudo que desenvolvi, que se encontra no site da CAS, sobre as cooperativas portuguesas, em que se demonstra que o cooperativismo em Portugal destruiu muito menos trabalho do que o setor capitalista. Mas, portanto, a questão que pretendo aqui traçar é em relação ao processo de que esta economia plural, as formas como as pessoas concretas, num tempo concreto, se organizam para encontrarem respostas a problemas concretos que têm que solucionar, sempre foram variadas e plurais. Aqui uma cooperativa, ali uma mutualidade, uma associação filantrópica ou uma fundação. E, na realidade, é possível identificar este setor situado entre a economia pública e a economia capitalista, ou pelo menos parte dele, através de muitas expressões que, no mínimo, se baseiam em pelo menos um dos seus principais ou valores seminais: economia social, economia solidária, terceiro setor, economia não lucrativa, setor caritativo, setor filantrópico, setor autogestionário, setor cooperativo, setor social, setor cooperativo e social, setor associativo, setor voluntário, economia popular, economia participativa, economia colaborativa, ONGs, empresas sociais, empresas socialmente responsáveis e, last but not least, a designação de economia social solidária,
esta correspondendo, aliás, a uma proposta visando integrar as dignações europeias e latino-americanas, que devemos em boa parte ao professor Paulo Singer aqui presente, e que é um nome que, de facto, nos honra e nos identifica tanto na América como na Europa e no resto do mundo. Esta situação, portanto, a expressão que é mais usual na Europa e que eu passo então agora a abordar, a economia social, é principalmente nos países de língua latina, que é utilizado, pelo que é bom começar por referir a resolução do Parlamento Europeu de 19 de fevereiro de 2009 sobre a economia social, onde está escrito que, e cito, a União Europeia e os Estados-membros devem reconhecer a economia social e os seus interessados, cooperativas, sociedades mútuas, associações e fundações, e devem reconhecer, portanto, na sua legislação e políticas. É uma recomendação do Parlamento Europeu, 19 de fevereiro de 2009. Aliás, esta resolução do Parlamento Europeu segue a definição do setor que se encontra no relatório de economia social na União Europeia, de Monzon, o professor José Luís Monzon, da Universidade de Valência, que coordenou e que foi, portanto, encomendado pelo Comitê Económico e Social da União Europeia ao CIRIEC, uma internacional, uma organização que terei a ocasião de falar mais adiante. A definição é clara, afirmando que se trata de um conjunto, e cito, um conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, criadas para servir as necessidades dos seus associados através do mercado, fornecendo bens e serviços, incluindo seguros e financiamentos, e em que a distribuição pelos sócios de eventuais lucros ou excedentes realizados, assim como a tomada de decisões, não estão diretamente ligadas ao capital ou às cotizações dos seus associados, correspondendo a um voto a cada um deles. Esta é a definição que foi adotada, aliás, pelo Comitê Económico e Social da União Europeia. E, portanto, a questão é que, fechando, portanto, este caso, o caso específico de Portugal, existe uma lei de bases que foi aprovada há um ano e meio. Uma lei de bases foi aprovada por unanimidade no Parlamento Português. Deu, de facto, muito trabalho essa unanimidade, mas foi alcançada. E, no seu artigo 4º, precisamente, diz que integram a economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico português, e que são as cooperativas, as associações mutualistas, as misericórdias, no caso português, as fundações, as instituições particulares de solidariedade social, as associações com fins altruísticos, as entidades abrangidas pelos setores comunitário e autogestionário, integradas nos termos da Constituição. E abre uma porta, que é outras entidades dotadas de personalidade jurídica, mas esta porta que abre, eventualmente, outro tipo de instituições, de organizações que não estas que referi, tradicionalmente, as cooperativas, as mutualidades, as fundações e as associações sem fins lucrativos, terão, no entanto, que respeitar os princípios do artigo 5º da Lei de Bases da Economia Social. E esse artigo 5º é, de facto, uma dimensão que são os princípios que estão na lei portuguesa e que são, grosso modo, os princípios da aliança cooperativa. Portanto, o primado das pessoas e dos objetivos sociais, a adesão e participação livre e voluntária, o controle democrático dos respectivos órgãos pelos seus membros, a conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores, beneficiários e o interesse geral, o respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade, da não discriminação, da coesão social, da justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da subsidiariedade. A gestão autónoma e independente das autoridades públicas, quaisquer outras entidades exteriores da economia social, a afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social de acordo com o interesse geral e sem prejuízo da especificidade da distribuição dos excedentes relativa às cooperativas e que a própria Constituição, na letra da Constituição, está estabelecido. E está estabelecido, além de mais, na Constituição portuguesa, dentro dos limites materiais de revisão da mesma. Ou seja, só um golpe de Estado é que pode alterar aquilo que está escrito na Constituição da República Portuguesa a este propósito. Portanto, nós temos uma situação que é específica e que permite que esta lei de bases, portanto, embora tenha alguma aproximação com a lei de bases espanhola, fosse necessariamente mais além, porque havia aqui constrangimentos
constitucionais, portanto, nesta definição da economia social. E apesar dos avanços alcançados na relação da União Europeia com a economia social, esta instituição não deixa, na opinião de Edith Archambault, em 2008, escreveu que de desconsiderar o setor ao não dar à economia social o espaço e a importância que deviam caber. A professora emérita da Sorbonne, na sua comunicação na primeira Conferência Mundial de Investigação e Economia Social do CIRIEC Internacional, em 2007, concluía que, apesar da existência e ciclo de uma economia social ser um elemento importante, a União Europeia mantinha com ela uma relação ambígua. Efetivamente, diz a autora, mesmo tendo publicado numerosos textos reconhecendo o papel da economia social e tendo lançado chamadas à investigação com vista a conhecer melhor, os tratados europeus não consideram senão duas categorias de atores, as empresas lucrativas e as agências governamentais, deixando pouco espaço para ter outro modo de empreender que é constituído pela economia social. Neste tema, Thierry Jonté, que é o presidente da organização chamada Rencontre de Mont Blanc, Encontros de Monte Branco, é o Fórum Mundial de Dirigentes de Economia Social. Ele diz que é urgente que o diálogo social do novo tipo seja instaurado no seio da União Europeia, ao qual é indispensável que sejam associados os dirigentes da economia social e solidária, já que representando cerca de 10% do PIB da União, implicando uma parte importante das cidadãs e cidadãos europeus, eles são atores incontornáveis de um crescimento de um novo tipo. E vou abrir aqui o espaço relativo ao setor non-profit, ou terceiro setor. E o terceiro setor é uma das expressões usadas, muitas vezes, como sinónimo do conceito de setor não lucrativo, que está fortemente ancorado na sociedade norte-americana, onde a devolução à sociedade de uma parte da riqueza acumulada constitui um traço cultural que tem que se buscar na influência que diversas correntes da reforma religiosa tiveram enquanto gênese ideológica da formação dos Estados Unidos da América. Aliás, como se pode ver no texto que fui buscar a Max Weber, na Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, ele diz que alcançar a riqueza seria um desígnio divino, pelo que devolver parte dela sob a forma de um dom à sociedade será fazer prova neste mundo do privilégio de ter sido objeto dessa mesma escolha divina. Portanto, o setor das organizações non-profit nos Estados Unidos da América, em que as fundações têm um peso considerável, como sabemos, eu da literatura dominante não integra as cooperativas, como já tive ocasião de referir, com apesar de 120 membros, tem constituído ao longo tempo um polo de atração para muitos homens e mulheres afortunados que encontram assim a possibilidade de mostrar a graça divina que os acolheu. O caso de Peter Drucker é, aliás, paradigmático dessa mesma atração. Efetivamente, depois de uma carreira notável na área da gestão de negócios, que foi escutado por líderes das maiores corporações mundiais, Drucker, quando chegou à idade madura, passou a dedicar muito da sua capacidade intelectual e financeira ao setor não lucrativo. Ele próprio criou uma fundação com o seu nome, destinada a este setor, e, como ele escreveu em 90, para servir os outros e deve dar prioridade ao sucesso financeiro. Ele defendeu que se o capitalismo era bom para produzir desenvolvimento económico, já falhava devido à sua incapacidade de estabelecer a igualdade e a liberdade económica, o que prejudicou a percepção social da sua legitimidade enquanto sistema social. Uma discussão que tem sido reiterada e que vem recentemente, Tomás Piketty retomou com a sua análise da evolução histórica das desigualdades, associando-as de forma estrutural ao próprio capitalismo, para de seguida retirar dessa análise algumas conclusões sobre o que designou um Estado social para o século XXI, o que corresponderia a uma modernização e não um desmantelamento do Estado social construído nos países ricos durante o século XX, em torno do conjunto de direitos fundamentais, o direito à educação, à saúde e à reforma. Portanto, voltando ao Drucker, o seu entendimento do mundo, quando quase com 80 anos de vida, em 1987, declarou, e cito, embora eu acredite no mercado livre, tenho sérias reservas sobre o capitalismo, acrescentando logo de seguida que é errado qualquer sistema que faça com que um valor se torne absoluto. E sem esperar muito mais, 3 anos depois, Drucker dedicou ao setor social uma obra de referência para a gestão das organizações não lucrativas, que ele considerava como uma expressão da inovação americana, capaz de construir comunidade e também de liderar as empresas baseadas no conhecimento, que para ele caracteriza a economia de futuro. Na mesma época, autores como Powell e Wadsworth
central o seu entendimento do setor non-profit a partir da forma de distribuição de resultados económicos alcançados, baseando-se na não distribuição de tais resultados, nem aos membros associados, na organização, nem aos seus dirigentes, nem tampouco aos seus financiadores. E é aqui, aliás, que se encontra a diferença quando não consideram o nosso setor non-profit, as cooperativas é que entendem que elas geram lucros. A questão é uma questão de entender que os excedentes cooperativos, os criados entre membros, não se trata minimamente do lucro, mas trata-se, quanto muito, de uma correção a posteriori dos preços ou do valor do trabalho associado. E, portanto, de modo nenhum se trata do lucro e que não tem que ser, aliás, alvo de qualquer taxação em sede de imposto sobre as empresas ou sobre o rendimento. Mas, enfim, portanto, esta é a perspectiva que, diz Paulo, refere-se à reduzida visibilidade do setor não lucrativo, questão que também preocupava Michael O'Neill, que o designa como setor invisível. E já nos fins dos anos 90, o conceito de non-profit atinge uma maior notoriedade, pelo menos no meio académico dos Estados Unidos da América, através do trabalho liderado a partir da Universidade de Johns Hopkins e conduziu à publicação do livro de Lester Salomon e Herbert Anaya, constatando os autores que, e cito, o argumento central do livro é que o setor não lucrativo é fracamente entendido, não tanto por uma limitação dos dados que lhe dizem respeito, mas porque os conceitos usados para descrever os seus limites são obscuros e imprecisos. E, portanto, passo então, depois desta sumária caracterização, ao conceito de economia solidária. Esta última concepção da economia social adota a designação de economia solidária, apesar de surgir no discurso europeu, associada, por exemplo, em França, um forte ativismo social, ou em Portugal, ao contrário, a ação caritativa da Igreja Católica, o uso da expressão economia solidária está, sobretudo, centrado na América Latina. E, ou melhor, na Ibero-América, porque, por exemplo, Quebec também é América Latina e aí o conceito não é visto da mesma maneira. Na Europa, de facto, na América Latina, digo, o conceito de economia solidária é sociologicamente mais abrangente e socialmente mais empenhado que a economia social usada na Europa, o que, depois já foi referido, pode ser melhor compreendido através do pequeno trecho que se encontra no prefácio escrito por Lula da Silva na introdução à economia solidária do professor Paulo Sicha, e cito, para pessoas como eu, escreveu Lula, que nunca acreditaram na viabilidade de um socialismo em que o Estado tudo decide, nem conseguem imaginar uma sociedade baseada no liberalismo absoluto, que anestesia o impulso que cada um de nós tem de crescimento, este estudo de Singer vale como um bálsamo e como verdadeira fonte de luz. O livro mostra, de maneira convincente, que a sociedade justa por que lutamos precisa ser construída desde já na barriga do atual sistema. Fim de citação. A rede de investigadores e de organizações que se reclamam da economia solidária compreende tanto um largo conjunto de perspectivas e de atividades económicas, que aliás patentes deste encontro, e diferentes na Europa ou na América Latina, mas coincidentes em princípios e valores dos quais se podem destacar. O primeiro, a motivação de realizar é coletiva, porque não se baseia em ações associadas a uma expectativa de retorno através do ganho individual. Segundo, a reciprocidade está no centro da ação decorrente da busca de soluções por pessoas concretas para problemas concretos que as atingem. Terceiro, as ações solidárias combinam o recurso de mercado com recursos de não mercado e não monetários e com contributos da comunidade. Quarto, a cidadania inicia-se e desenvolve-se nas ações em que a proximidade facilita a construção de espaços de resposta às insuficiências das economias pública ou capitalista. Quinto, a produção de bens e de serviços ou a promoção de ideias de economia solidária são portadoras de uma dimensão política com impacto potencial forte nas comunidades onde se desenvolvem. Já aqui ouvimos isso hoje e, numa perspectiva quase coincidente, o professor Laville, também aqui presente, defende, em 1994, que a nova economia social e solidária se destaca pelas preocupações sociais às quais procura responder, pelos autores que promovem tais iniciativas e pelo desejo explícito de promoção de transformação social. Numa perspectiva de Rafael Chaves, portanto, espanhol, Universidade de Valência, CIEC Espanha, a economia solidária e a economia social apresentam como característica comum o objetivo de produzir bens sociais ou bens imprescindíveis, são bens referentes em castelhano,
bens imprescindíveis para os seus membros ou para a sociedade. Estes bens imprescindíveis são aqueles sobre os quais existe um amplo consenso político e social, dado que são essenciais para uma vida digna,